Então, professor Áureo, é por isso que eu digo, não existe. O sinônimo da modernização do nosso Parque Fabril não é só o tanto que eu invisto em tecnologia. Exatamente, não é. É como eu gerencio essa tecnologia. Exatamente. Olha, professor Áureo, há 12 anos atrás, talvez nem tanto, foi inaugurada no Brasil o que na época era a fábrica de papel mais moderna do mundo. Um assombro. Ela faliu 5, 6 anos depois, por problemas de gestão, mas fundamentalmente problemas culturais. Veio um engenheiro papeleiro finlandês, norueguês, para trabalhar com o engenheiro brasileiro. Houve problema. Não funcionou, e aí não houve... Aí o empresário dizia assim, mas então eu trago o capataz da minha fazenda de café, porque lá ele faz a peãozada trabalhar. E trouxe para coordenar conflitos de natureza cultural entre finlandeses e brasileiros, fosse o capataz da fazenda de café. Agora, professor Benjamin, nesse contexto todo, e eu tendo agora, sim, acompanhá-lo nessa acidez crítica, da crítica sobre a cultura gerencial, porque, vejam, era uma impressão falsa de que nós estamos num mercado em crescimento, um mercado em ascensão, os números da indústria brasileira, do setor industrial, do setor até de serviços, demonstram que tem havido uma evolução aí, mas efetivamente a gente enxerga que há ainda uma gestão paternalista, uma gestão até que reproduz modelos mesmo de oligarcas, enfim, né, de um período nepotista, enfim, e tendo efetivamente a concordar com isso, mas onde é que funciona, por exemplo, nesse cenário, o papel das empresas familiares, por exemplo? Quer dizer, as empresas familiares reproduzem esse modelo, ou aquelas cuja gestão é familiar, reproduzem esse modelo, e aquelas que profissionalizaram a gestão, que deram uma discreta afastada nos membros da família e posicionados em conselhos e tal, e um profissional gerindo. Mesmo nessas... Não fugiu desse modelo? Fugiu sim. Mas mesmo nessas, nas empresas familiares, que efetivamente profissionalizaram-se, em que a vovó não dá mais palpite como ela sempre deu, apesar de não ter cargo de direção. Mesmo nessas empresas, nós temos problemas de cultura gerencial. Professor Áureo, nós ainda acreditamos, vamos para o 5º ponto, que o melhor fazedor, o melhor executor será o melhor gestor. Então nós sempre pegamos aquele que tem mais conhecimento técnico e o colocamos para chefe dos demais, porque ele faz muito bem o seu trabalho. Normalmente nós perdemos o melhor técnico e ganhamos um péssimo gerente, porque ele não foi preparado para ser gerente. Fazendo com que aconteça na prática aquilo que eu digo que é acidente de trabalho quando alguém é promovido a gerente em empresa privada. Quer dizer, a trajetória bem-sucedida dele numa determinada área não o credencia para ser um líder. De forma nenhuma. Então está o executor Áureo fazendo um trabalho de belíssima qualidade. O empresário passa por ele e diz, Áureo, a partir de amanhã você vai ser gerente. Aconteceu um acidente de trabalho, digo, ser gerente no Brasil é acidente de trabalho. Aconteceu um acidente de trabalho na carreira do Áureo e ele virou gerente. Não se preparou para... Professor, ele não foi preparado para... Era o que eu ia perguntar ao senhor, se bem que o senhor é entrevistador, era o que eu ia perguntar, professor Áureo. Quantas empresas o senhor conhece em que os profissionais são efetivamente preparados para o exercício da gerência antes de serem promovidos a gerente? Deve então, efetivamente ser raro. Raro. Mesmo nas familiares mais profissionalizadas, isso acontece. É um problema cultural nosso. Uma outra coisa que os americanos, o conselho que eu mais ouvi, que os americanos dizem a nosso respeito. Por confiarmos demasiadamente na nossa capacidade de resolver dando jeitinho, nós não prevemos, e nós também detestamos manual. O que é que o brasileiro faz com o manual, professor? Ignora. E o americano diz muito para nós. Quando a gente começa a ficar estressado, angustiado, não está dando certo, vai ficando irritado, quer chutar o balde. O americano diz assim, calma, não se estresse. Quando nada mais der certo, tente ler o manual. Geralmente funciona. Agora vamos lá, companheiro. O que é um manual? Racionalmente, friamente. O manual é um conjunto de informações que nos ensina a melhor maneira de fazer alguma coisa. É a sistematização dos processos com os quais a gente se depara. E o brasileiro joga fora o manual. Não gosta de manual. Eu conheço gerente que acha que ler um manual, procurar a ajuda do manual, na frente do subordinado, é dar uma demonstração de fraqueza. Vão dizer que eu sou um frouxo, porque eu não sei resolver, vou procurar no manual. Essa é a nossa cultura que está presente, mesmo na familiar, mas
profissionalizada. Profissionalizada. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor João Benjamin Não, está ótimo, está ótimo. O professor João Benjamin da Cruz Júnior aqui, que é professor titular do Departamento de Ciência da Administração, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, está conversando conosco sobre a cultura gerencial brasileira. E eu, francamente, me confesso surpreso com algumas das suas convicções, porque, efetivamente, a gente tem um retrato da produção industrial brasileira, do setor empresarial brasileiro como um setor de vanguarda, de ponta, que tem avançado em vários aspectos, mas que ainda deixa a desejar nesse ponto de vista. Mas isso aí, me parece que até agora nós estamos mais concentrados, digamos assim, no setor produtivo privado e na esfera pública. É pior, professor Benjamin? Quando Getúlio Vargas efetivamente pôs em prática um projeto de industrialização do Brasil para tirar o poder econômico e, consequentemente, político das oligarquias rurais, ele criou as estatais e, com isso, ele fez com que a agricultura, num certo momento, tivesse um prejuízo seríssimo. Bom, o ervateiro, o madeireiro, o cafeicultor, o cacauicultor, o usineiro de açúcar, vendia o seu produto primário na Europa e comprava automóvel, geladeira, rádio, tecido, móveis, sapato, remédio. De repente, ele continua vendendo café lá fora, mas ele não pode mais comprar aquilo que ele sempre comprou. Ele tinha prejuízo. Mas aí Getúlio Vargas já tinha criado siderurgia, comunicação, transporte, enfim, infraestrutura. Aí o cacauicultor, o ervateiro, viu assim, o meu cacau, a minha erva, agora me dá prejuízo. Eu não posso mais comprar o automóvel, o rádio, a máquina de costura que eu comprava na Europa. Mas agora no Brasil tem aço, tem comunicação. Então eu vou fabricar no Brasil aquilo que antes eu comprava lá fora. Já há infraestrutura. Isso é a tese de doutorado da Maria da Conceição Tavares. Mas, amigo, por conta ele se transforma de um oligarca rural para um oligarca senhor de industrial. engenho em industrial. Mas a cultura não acompanha. Quando ele se transforma de usineiro de açúcar em industrial, em fabricante de geladeira, e ele traz modelos de gestão europeia para fazer uma empresa bem moderna, mas ele traz para a empresa dele que visão de mundo, professor Áureo, que filosofia de vida e, principalmente, que princípios éticos e valores morais. Que cultura. Que cultura. A cultura que ele praticava como ervateiro, como usineiro, como cacauicultor, ele traz para a empresa. Amigo, ainda há empresário brasileiro, e quando eu falo empresário, nós estamos falando de empresa familiar, que se refere aos seus recursos humanos como a peãozada. A peãozada. A indiarada vadia. Traz o capataz. E aí tenta resolver problemas de natureza cultural, utilizando como instrumento de motivação o chicote. E no setor público, só para eu recuperar a minha pergunta. Não, desculpa. Aí, com isso, Getúlio Vargas, ao fazer com que o senhor de engenho se transformasse em industrial, consolidou uma crença que na empresa privada, gestor, gerente, administrador, bem, é um capataz. O que é que fazia o capataz lá na fazenda? Fazia o pessoal trabalhar movido pelo medo. E isso é a cultura predominantemente na empresa privada que vê o administrador como capataz. E no serviço público? A partir do momento em que, com o processo de industrialização, é preciso dirigir as grandes estatais, e a pergunta básica que se faz na hora de contratar é filho de quem? Se consolida uma outra crença. Se na empresa privada, administrador é um capataz que está ali para fazer as pessoas trabalharem movidas pelo medo, na empresa pública, administrador, gestor, gerente, líder executivo, é visto como um caseiro. Agora, o que é que faz o caseiro? Toma conta do patrimônio. De quem? Seu, pessoal? Do patrão. Na empresa pública, gerente é visto como um caseiro que está ali para cuidar, para zelar do patrimônio político de quem o empregou. Exatamente. Qual é a encomenda? Fortalece meu lado, defende meus amigos, para os amigos a lei, para os inimigos os rigores da lei. Então, a distinção entre empresa privada e empresa pública, eu acho que acaba sendo semântica. Na empresa privada, pela nossa cultura, gerente é um capataz, e na empresa pública é um caseiro. Agora, professor, até porque o universo de pessoas que nos acompanha agora e depois com o acervo todo dessas teleconferências
esse universo é formado por alunos de administração, dos cursos presenciais, Sim. dos cursos à distância, também os alunos participantes do Programa Nacional de Administração Pública. Me interessaria entender o papel do profissional da administração neste contexto. Muito bem. Em que momento? Porque o Conselho Federal de Administração, os conselhos reguladores, os cursos de graduação, eles têm uma trajetória aí de 50 ou 60 anos, se não estou enganado, um pouco mais talvez. Os conselhos, a regulamentação da profissão né? do administrador é do final da década de 60. 60, então estamos falando aí de 50 anos. Em que momento foi possível definir que pode haver um gestor formado para tanto no setor público quanto no setor privado, com capacidade de intervenção e talvez com uma perspectiva de mudança desta cultura ou de minimização dos seus aspectos mais nocivos, vamos dizer assim. Um marco foi efetivamente a criação, a regulamentação da profissão do administrador. Mas, em que pese o fato de que, de direito, a atividade do administrador da empresa, de direito, está regulamentada, na prática nós sabemos que não está. Na prática nós sabemos que não está. Onde é que está a saída? Onde é que está a saída? Por mais que haja e que seja importante a função dos conselhos, das universidades, dos institutos de ensino, das instituições de pesquisa, sinceramente, professor, eu vejo que a autoformação, a autoeducação do gestor da empresa privada e no serviço público ainda é a saída mais efetiva para essa situação em que nós temos regulamentada de fato, de direito, mas não temos de fato essa atuação. A autoeducação no sentido assim de que o administrador brasileiro, e aqui eu estou incluindo o economista que administra a empresa, o contador, o jornalista, o engenheiro, quem administra a empresa. Ele tem culturalmente uma visão atravessada de um conceito que para mim é o mais importante na prática da gestão até do que liderança. É o conceito de competência. Meu caríssimo professor Áureo, se nós sairmos daqui, onde nós estamos no jornalismo, e andarmos 200, 300 metros, formos ao hospital universitário, ao HU, e perguntarmos a 100 pessoas aleatoriamente, o pai de um doente que foi visitar o filho, o médico que está saindo de plantão, o policial que foi levar um preso para fazer exame de corpo de delito, 100 pessoas. Meu senhor, minha senhora, na sua cabeça, o que é competência? Professor Áureo, todo mundo vai dizer assim, é a característica de quem faz o seu trabalho muito bem feito. Quem é que é competente? É quem faz o trabalho com muito boa qualidade. Não é, professor Áureo, não é. Competência não é o atributo de quem faz um trabalho muito bem feito. Competência gerencial, o mesmo adjetivo de cultura gerencial, é o atributo de quem desperta nos outros a vontade de fazer bem feito. Quantas pessoas o senhor já encontrou, professor Áureo, que estão trabalhando com ostensiva má vontade por causa do seu chefe? Do seu chefe. E eu também já encontrei pessoas que me atenderam de uma forma tal que me levou a comentar, poxa, eu fiquei encantado com o atendimento que a senhora me deu. E ela disse assim, eu faço questão de encantar os nossos fregueses porque os meus chefes merecem. Olha como ela fez o caminho da volta. Exatamente. Independente da motivação que o chefe lhe desperte, ela tem essa consciência. Então, há casos em que um grupo de pessoas assim, não mexam no nosso chefe, que vão se incomodar conosco. Há casos em que um grupo de pessoas dizem assim, vamos procurar fazer o melhor possível, porque o nosso chefe merece. Esse é o chefe competente. Porque consegue despertar 3 sentimentos. 1, boa vontade. Alguém tem dúvida do que é trabalhar com boa vontade? Não sabe o que é? É o contrário de trabalhar de má vontade. Pronto. Tá explicado. Todo mundo sabe o que é trabalhar de má vontade. Até criança de 5 anos, quando o avô diz, querido, traz mais uma cerveja para o vovô que eu estou vendo o jogo. Puxa, vovô, tudo eu. Que saco. Eu sou um escravo nessa casa. Porra, até criança de 5 anos sabe o que é trabalhar de má vontade. Boa vontade. Vovô, quer que eu traga mais uma? Opa, vou lá buscar para ti. Reconhece, até a criança reconhece. Até a criança reconhece. Então, competente é o profissional que desperta à sua volta. E vê bem, meu caro, não é só no subordinado não, hein? Ele desperta nos colegas. Boa vontade. Lealdade. Amigo, um funcionário leal, um subordinado leal, não divulga segredos de interesse da empresa.
Não agride clientes, não agride fornecedores, não agride colegas. Não utiliza material da empresa para seu uso pessoal. Não rouba, não chega tarde, não sai cedo. O leal não cria problema. E ele é leal porque ele acha que o meu chefe merece que eu seja leal. O competente é aquele que desperta nos seus subordinados boa vontade, lealdade e entusiasmo. O entusiasta é leal, cada vez mais leal, tem boa vontade, cada vez mais boa vontade. Não é preciso, não é importante que ele seja um bom fazedor. Mas na nossa cultura existe aquilo que eu chamo de a ilusão das organizações. Acreditar que o melhor pedreiro vai ser o melhor mestre de obras. Tem havido cada desastre, meu amigo, e a saída está por aí. Como é que nós nos fazemos competentes, professor Áudio? Não é só com conhecimento de técnica, porque o que conhece a técnica sabe fazer. É claro que sem habilidade técnica ninguém será competente. Mas é preciso, além da habilidade técnica, que haja habilidade comportamental. Juntando as duas coisas, daí resulta competência. Isso, infelizmente, não está na visão de currículo mínimo de administração do Conselho Federal. Nós ainda estamos naquela, ensina técnica, ensina técnica, ensina técnica. Culturalmente, os nossos alunos dizem, mas como é que eu faço? Eu quero a técnica. E esquecemos a importância desse comportamento. Então é preciso que a prática da gestão se dê por parte de alguém que foi ensinado sob duas óticas. A técnica, claro que é fundamental. Outra, comportamental. E as duas ao abrigo de um guarda-chuva invisível. A gente não o enxerga, mas se sair debaixo dele, a gente se molha. A gente se molha. E esse guarda-chuva invisível é o guarda-chuva cultural.